Olá, vamos ver como é que a gente faz um lençol com vira. Então a gente pode aproveitar um lençol que a gente já tenha e fazer a vira dele, ou a gente pode fazer os nossos próprios lençóis, tá? Esse lençol, inclusive, a gente vai aplicar esse entremeio. Isso aqui é um entremeio, não deixa de ser, mas eu acho que da linha daquilo que a gente chama de passamanaria. Ele é chamado de ponto palito, tá? Sobre ele, vou dizer já antes de qualquer coisa, molhem antes. Não precisa lavar e esfregar, não. Aliás, eu até nem recomendo, mas enrola ele assim, olha, deixa bem enroladinha a quantidade, né, a extensão toda que você for utilizar, deixa ele um tempinho lá dentro da água para ele ficar bem embebido, e aí você aperta gentilmente, não torce, não faz muita bagunça, porque ele fica feio, tá? Se você mexer muito com ele, ele fica todo distorcido. Então, você só dá uma apertadinha, pendura ele, quando ele estiver quase seco, você dá uma passadinha a ferro para ele continuar bonitinho, não ficar todo entortado, todo aqui o entremeio, todo torto, todo engruvinhado, tá? E aí ele já encolher. Eu vou dizer para vocês que ele encolhe muito, mais ou menos uns 20%. Então, se você precisa, como a gente precisou aqui de 1,60 m, você pode cortar aí 1,90 m, porque ele vai encolher bastante, tá? Ou então já faz tudo, né? Já pega uma extensão bem grandona, já molha porque ele vem em rolo. E isso, inclusive, a gente também tem para vender lá na loja Pano Xadrez. A gente tem tanto em rolo quanto em metros, tá bom? Tirando isso, vou dizer para vocês que para fazer lençol de solteiro, naquela cama de solteiro comum, de 80 até 90 centímetros de largura, você pode utilizar os tecidos que a gente tem para patchwork, esses tecidos de algodão popeline que a gente usa com 1,50 m de largura. Vou deixar na descrição do vídeo uma tabelinha com as medidas dos lençóis para qualquer tipo de cama e como é que a gente faz para medir quando for medidas especiais de altura de colchão, porque as alturas, a medida do espelho, né, da parte de cima dos colchões é sempre igual. Então, se for solteiro, é sempre aquela medida, se for casal, se for queen, se for king e assim por diante, ou se for cama de viúva ou solteiro especial, que eles chamam, de berço também. Tem 2 padrões, então vou deixar as medidas todas certinhas, mas daí a gente vai ensinar como você faz para medir caso a altura do seu colchão for um pouquinho maior do que o que a gente está acostumado, né? E a mais comum é de 15, 20, 25 centímetros, e para essas medidas é um corte só, mas às vezes tem altura maior, então a gente vai deixar um moldezinho de como é que você calcula, tá? Um esquema para você calcular. Então, eu estou utilizando aqui um tecido, que é um tecido que a gente tem, inclusive, na loja para vender. Ele é um tecido listrado, que eu acho chique, gente. Como eu acho bonito. Vocês não gostam, meninos, desse tecido? Eu acho que, não sei, me lembra alguma coisa como alta sociedade londrina, por exemplo. Muito chique, né? Mas é verdade mesmo. Eu acho que toda vez que você vê alguma filme ou alguma foto bem bacana, bem chique, com listras, então eu acho bem interessante. E esse tecido de listra aqui, ele não tem avesso, ele é dupla face porque ele deixa eu achar um pedacinho aqui para eu poder mostrar, ele é fio tinto, então ele é igual dos dois lados, ele não tem avesso, significa que o fio foi tingido antes do tecido ser tramado, então ele não tem avesso. A diferença é quando é estampado, que a estampa é de um lado só e no avesso não é bonito, né? É imperfeito. Mas em qualquer tecido que você for utilizar, mesmo não sendo esse, você vai ter o mesmo processo, tá bom? Eu vou deixar aqui do lado o meu lençol. Então, a gente precisa, para um lençol de bebê, que é o que eu vou fazer aqui, já lembrando para vocês de novo, as medidas de outros lençóis que você vai fazer do mesmo jeito, as medidas estão na descrição do vídeo, tá? Num documento que vocês podem baixar. Então, para um lençol de bebê, eu preciso de 1,5 m de largura, porque aí eu já incluí as margens de costura, e eu vou precisar de 1,5 m, ou seja, a largura toda do tecido para poder fazer. Eu estou trabalhando aqui com um tecido que ele é um tecido de tricoline, o tecido que a gente usa para fazer patchwork normalmente, tá? Então, eu peguei esse tecido que tem 1,5 m de largura por 1,5 m e eu vou fazer bainha em 3 lados. Então, eu vou fazer
na largura, na lateral, nas duas laterais e no pé. Primeiro numa lateral, depois na outra e depois no pé. É o jeito certo da gente fazer. E na parte de cima, na cabeceira, eu deixei sem bainha nenhuma, tá? Supostamente, isto aqui é o que eu recortei, é óbvio, tá menor para eu poder explicar para vocês aqui, todo mundo ver direitinho. Isso aqui seria recortado desta cabeceira, tá? Então, eu recortei uma faixinha de 13 centímetros por toda a extensão, já com as bordas feitas. Então, fiz numa lateral na outra e no pé do lençol, a cabeceira eu cortei uma faixinha de 13 centímetros, tá? Tem as medidas também para vocês cortarem no caso de lençol de casal, que é um pouco, e de solteiro também, que é um pouco mais largo do que isso. Mas pro berço, 13 centímetros tá bacana. Já lavei, já cortei aqui e já dobrei uma bainha, olhem só, deixa eu pôr aqui pra gente ver. Já fiz bainha nas duas laterais. Esse ponto palito, ele tem avesso, tá? Então, esse é o avesso, a gente consegue ver, olha, o direito como é mais bonitinho, tá? Então, eu já fiz as bordinhas, aqui as bainhas nos dois lados, viradas para o avesso, exatamente no mesmo tamanho que tá o meu lençol inteiro. Então, supostamente, aqui tem 13 por 1 metro e quase 1,40 m agora, porque eu já tinha feito a bainha. Cortei com 1,50, fiz bainha nos dois lados. E aí, eu dobrei aqui uma bainha daquele jeito, que vou deixar o videozinho aqui para vocês verem, tá? Na descrição do vídeo também. Dobrei uma bainha aqui usando, né, a minha ferramenta aqui, olhem. Dobrei uma bainha de 4 centímetros, mas já passei a ferro e antes de qualquer coisa, eu já vou pregar deste lado aqui. Deixa eu mostrar para vocês que isso que eu tô fazendo aqui é essa parte de cima aqui, tá? Então, esse barrado, se é que a gente pode chamar assim, daqui da parte de cima, é que a gente vai fazer e eu já destaquei ele do lençol. Vou costurar aqui a parte do avesso, nesta parte onde ainda não está feita a dobra, tá bom? Vou alinhar aqui bem direitinho e vou costurar. A minha costurinha, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ela vai ter que ser feita exatamente do jeito que a gente explicou lá, como é que faz a nossa bainha, e essa costurinha vai aqui, olha, bem na bordinha, bem aqui justinho, ó. No 1 milímetro e pouquinho desta parte aqui, passando aqui o trecho aberto, né? Deixa eu pôr a mão aqui pra gente ver. Então, se aqui tá abertura, essa costurinha vai ser nesse ponto aqui, tá? Vou regular a minha máquina para poder fazer a costura sempre na mesma alturinha. Então, vou colocar aqui a minha linha e vou arrumar a minha agulha para que ela fique no ponto que eu preciso. Prontinho, tá ajustado, vou costurar. A gente vai arrumando, não precisa alinhavar, tá? Tem muita gente que me fala, ah, eu não tenho experiência, eu preciso alinhavar. Não precisa alinhavar, você precisa treinar um pouquinho. E aqui é só você ir agora marcando, deixa eu ver se tá no ponto certinho. Acho que eu posso ir um pouquinho mais pra cá. Você pode ir arrumando, olha, uma partezinha pequena e costura. Vai devagar no início, você não precisa ter pressa. O importante é ter capricho. Depois, com o tempo, você vai aumentando a velocidade, porque aí você vai ficando prático, vai arrumando, conseguindo arrumar trechos maiores. E aí vai se tornando um trabalho mais ágil, né? Tudo depende de prática, tudo na vida. Costura não é diferente. Então, você começa devagarinho, porque eu falo para as alunas que você vicia no jeito certo. Então, já que eu vou adquirir prática com aquilo que eu estou fazendo, é importante no princípio fazer devagarinho, para eu poder que a minha mente dê a ordem correta para a minha mão e a minha mão consiga obedecer essa ordem já do jeito certo, né? Já da forma que tem que ser. Porque às vezes quando você faz com muita rapidez, você faz errado e acaba viciando da forma errada. Então é importante isso, tá? Vou trazer pra cá, olhem, já costurei, então a costurinha ficou bem juntinho aqui, tá? E agora sim eu vou dobrar pra lá e vou passar ferro.
Vou vincar aqui bem certinho com ferro. Primeiro eu passo a unha aqui, olha, para fazer a dobra já no lugar certinho, já abrindo assim, ó, para poder ficar bem certinha nessa dobrinha, para não invadir, porque às vezes a gente na pressa faz o vinco dessa forma. Então, não é só o costurar, o passar a ferro também é bastante importante, tá? Vou trazer aqui, vou cortar a sobrinha, vou trazer pra cá e vou fazer a mesma coisa com ferro. Então, ó, firmo o ferro em cima do ponto palito e aí vou puxando ligeiramente aqui o tecido para ajudar ainda mais que esse vinco fique no ponto que eu preciso que ele fique, tá? Vou passar direitinho, tudo certinho, tá bonitinho, feitinho. Vou virar pra cima novamente e aí a gente vai pegar essa dobrinha, encaixar ela aqui, olhem, no lugar que eu quero que fique, ou seja, na mesma direção do que está lá embaixo. Vamos virar para ver, olha, tá aqui. E agora eu vou colocar aqui no mesmo ponto e fazer a mesma costura. Eu vou levar lá para a máquina só para fazer um trechinho, tá? Não esqueçam de alinhar aqui, olha, esse alinhamento tem que ser perfeitinho, tem que ser bonitinho, com todas as 3 camadas, tanto do tecido aqui quanto o do ponto palito. Ajeita direitinho. E um outro detalhe, gente, aqui na hora de arrumar na máquina, antes de você abaixar aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar minha mão da frente. Vou ajeitar bem direitinho, vou segurar firme e antes de abaixar, eu vou... Deixa eu pôr a agulha um pouquinho mais pra cá agora, porque eu vou alinhar do lado de cá. Antes de abaixar, eu vou abaixar a minha agulha. Porque às vezes, quando você pressiona o pezinho em cima, ele distorce, tira fora do lugar. Então, você abaixa o pezinho primeiro e aí sim você segue arrumando para poder... Deixa eu ver se ficou no ponto certinho. E aí, eu vou começar a costurar. Então, eu arrumo um pedacinho, vou para frente um pouco, mas eu vou fazer um retrocesso aqui, tá? No anterior, não tinha tanta necessidade, mas agora é importante que a gente faça um retrocesso para poder ficar bem certinha essa costura. E um outro detalhe, eu não posso puxar isso aqui, porque se eu puxar, à medida que eu vou tensionando a parte de cima, a de baixo vai ficando menor, e aí ele vai ficando torto, né? Minha mãe usava uma palavra que é engruvinhado, ele vai ficando dessa forma, olhem. Então, é importante que essa dobrinha seja feita bem devagar, bem certinho, para ele dobrar a fibra sobre ela mesma, sem puxar, né, o tecido, vai costurando ali bem direitinho, posicionando de uma forma que a costurinha fique a uns 1,5 milímetro, quase 2 milímetros da bordinha e pronto, tá? Vou tirar aqui só pra mostrar pra vocês. Vamos ver? Olha como fica bonitinha a costurinha, bem certinha. E ela fica bonita dos dois lados, olhem, tá? Então, esse lado é o avesso, esse lado vai ser o direito, porque a bordinha aqui tá virada pra baixo, tá bom? Depois de fazer isso, a gente vai então pregar no restante do lençol. Deixa eu cortar os fios aqui, que me dá arrepio ficar olhando essas sobras de linha. Aí a gente vai costurar na sobra do lençol. Então, vamos imaginar que isso aqui é o restante do lençol. Vocês lembram que a gente fez bainha em 2 lados e no pé, cortei essa faixinha de 13 centímetros. Quando ela estiver pronta, é hora de pregar no restante do lençol. Então, vamos lá ver como é? Vou colocar aqui, deixa eu virar todo pra cá, olhem. Vou colocar a mais ou menos meio centímetro ali da borda, ou seja, eu vou deixar sobrar um tantinho ali, tá? E vou costurar do mesmo jeito, bem próximo aqui, olha, 1 milímetro, 1,5 milímetro pra dentro aqui. Vou fazer também só um pedacinho, só pra gente ver como é que fica. E só pra mostrar o acabamento do restante depois. Deixa eu alinhar, ó. Também aqui eu vou alinhando devagarinho, olha. Vou ajeitando meio centímetro. E vou direcionando a costura aqui bem na beiradinha. E aos poucos vou costurando. Então, eu arrumo um trechinho, costuro, arrumo outro trechinho, costuro e assim por diante. Não é uma coisa que precisa ficar perfeito, mas a gente, de olhar, a gente percebe, tá? Então, o que eu quero dizer é que não precisa você fazer um traço ou uma dobra. Dá pra gente vir olhando aqui e fazendo. Então, é bacana até você tentar, por mais que você fale, ah, eu acho que eu não consigo, tenta.
faz um pedacinho, porque você se acostuma, você se habitua, tá? A fazer isso. Então, preguei ali, olhem, tá pregadinho aqui. Aqui, olha, a costura aqui tá da mesma cor, não dá pra ver, mas essa minha costurinha tá aqui assim, olha, exatamente nesse ponto, tá? E aí é hora da gente dobrar pra dentro e fazer o acabamento. Então, eu vou dobrar pra cima, né? Essa parte aqui vai ficar na parte de trás do lençol. Vou dobrar aqui pra dentro, porque aí eu tenho um acabamento, eu não vou ter um tecido que vai ficar desfiando lá embaixo, né, soltando fios, e passar outra costurinha exatamente nesse ponto, tá? Então, o jeito que a gente faz essa costurinha é sempre o mesmo. Você vai alinhando a sua agulha da sua máquina para você poder direcionar e cair no ponto onde você quer que ela fique, tá? E aí a gente já tem o acabamento aqui bonitinho dos dois lados, que é igual o do lençol. Deixa eu trazer o lençolzinho pra cá, olhem só. Deixa eu abrir ele aqui. Então, agora ele voltou a ficar na extensão toda, tá? Com esta partezinha pregada e bem bonitinha, bem acertada, tá? Depois que a gente faz isso, eu vou dobrar aqui só pra poder mostrar pra vocês que a gente pode fazer uma dobra que chama-se... Aqui em São Paulo, eu não sei se no restante do Brasil é assim também, nós chamamos aqui de lençol com a vira feita ou a vira pronta. Muitas vezes você compra o lençol e ele vem do jeito que está aqui, ele vem sem a vira. Para que serve a vira? Quando você coloca o lençol na cama, muita gente costuma colocar o lençol, coloca a colcha por cima e dobra o lençol em cima da colcha. Ou quando você vai arrumar a cama na hora de dormir, também é a mesma coisa. Então, o lençol ele é feito para caber no colchão inteiro, tá? Do jeito que ele tá. Mas quando você coloca o cobertor, às vezes tem gente que tem alergia à fibra do cobertor, então a gente dobra uma parte, e essa parte é que é a vira pronta ou a dobra pronta, que vem em cima do cobertor para proteger o rosto da gente, tá? Pra gente não entrar em contato com essas fibras. Se a gente fizer isso conforme ele está aqui, do jeito que ele vem pronto, se ele não vier com a vira ou do jeito que ele está aqui, o que acontece? Você põe o lençol na cama, quando você virar, vai aparecer o avesso. Então, a gente precisa cortar aqui, pregar ele aqui, né, novamente, virando, para que quando essa dobra seja feita, ela fique do jeito normal. E aí eu vou cortar aqui o lençol de bebê, vocês estão vendo que eu estou dobrando, olha, fazendo tudo aqui ficar bem certinho, tá? E eu já vou fazer com que ele fique certinho em cima de uma das linhas aqui da minha placa de corte. E aí eu vou cortar. O lençol de casal, você pode fazer essa vira com 30 centímetros, às vezes até um pouco mais, depende do comprimento todo que você tem no lençol. Principalmente se você já comprou o lençol sem essa vira e quer fazer. O de criança, eu gosto de cortar com 25 centímetros. Então, coloco aqui na marca do 25 centímetros, é onde eu vou cortar para poder pregar de novo, tá? E para medir, eu estou usando a minha placa. Então, olha, 10, 20, 25 centímetros. Vou cortar para a gente poder virar. Vamos ver se cortou. Prontinho. Agora sim, a gente vai fazer a vira, que é com a nossa costura francesa, tá? Nós vamos ver como fazer essa costura francesa. Então, a gente vai fazer uma costura francesa para unir essas duas partes. Essa costura francesa é uma costura que não tem avesso, tá? É uma costura onde a gente vai unir e vai ficar bonitinho tanto do direito quanto o avesso. Eu estou aqui, olha, a parte do lençol, né? O restante do lençol tá com o avesso para cima. E eu vou colocar o direito desta parte no avesso da parte que eu acabei de cortar, desculpem, que é a dobra, né? O que vai ser a nossa dobra. Vou alinhar de uma forma que ele fique meio centímetro aqui para dentro, olhem. O direito do restante do lençol, no avesso da parte da dobra e não alinhado, não vou deixar assim, olha, eu vou deslizar aqui para ficar meio centímetro abaixo, tá? Vou fazer uma costura exatamente aqui, então vou costurar usando uma margem de costura de meio centímetro, me guiando por esta parte que está menor, tá? Vamos lá para a máquina, vou ajeitar aqui para que fique bem direitinho, bem direcionado o de baixo com o de cima aqui na lateral.
posso abaixar a agulha da máquina primeiro e posso fazer um retorno aqui, tá? Fazer um retrocessozinho, ou eu deixo o fio comprido para dar nó, ou eu faço uma costurinha de retrocesso aqui pra gente poder ter certeza de que essa costura vai ficar firme e não vai soltar depois, tá? Aí vou seguir costurando e vou ajeitando de pouco em pouco, tá? É no olho mesmo, estou me guiando aqui pelo meu olhar e vendo que tá sobrando ali sempre a mesma quantia, a mesma medida, né? Meio centímetro ali da borda, né? Do de baixo. E vou costurando aqui. Eu já vou tirar para mostrar para vocês. Deixa eu costurar só mais um pedacinho, nem preciso costurar tudo, que já vai dar para entender como ele é feito, tá? Só vou dizer para vocês o seguinte, quando estiver chegando mais ou menos no final, já acerta, porque às vezes a máquina faz com que uma parte ande menos do que a outra, ou mais que a outra. Então já acerta aqui bem certinho, a uma certa distância, porque se tiver uma diferençazinha, dá pra gente dar uma puxadinha, o algodão tem isso de bom, dá pra dar uma puxadinha e ele se acertar. É importante que ele fique certinho no começo e no fim, tá? Vou tirar aqui pra gente ver, olha, vou trazer pra cá. E aí ficou desse jeito assim. O que a gente vai fazer agora, olha, dobrar essa parte que sobrou. Deixa eu mostrar direitinho, olha, a linha da costura. Dá pra ver, papai? Dá, né? Então, a linha da costura tá aqui, tem uma sobrinha. Eu vou dobrar aqui pra dentro e tornar a dobrar pra poder esconder. Então, olhem, do lado de fora ficou uma costura normal, tá? E do lado de dentro vai ficar uma costura que vai ficar certinha também. O que eu quero dizer é assim, embora esteja avesso com direito, porque este tecido aqui, ele tem avesso, a sobra da costura não aparece. É diferente se você fizer costurar um no outro e passar um overlock, por exemplo, você vai visualizar essa costura. Aqui nesse caso não, a gente não vai visualizar, não vai desfiar, porque ela vai ficar certinha, tá? Então, vou dobrar aqui bem direitinho. É importante também abrir bem, não posso deixar isso dobrar antes, olha, vincar antes da linha da costura, tem que vincar exatamente na linha da costura. Vou dobrar aqui dentro e passar uma costurinha bem certinha aqui, bem na pontinha, tá? Daquele mesmo jeito que a gente costurou tudo. O que vai acontecer é que quando você dobrar, aqui tá bonitinho, desse jeito, né? Na verdade, ó. Aqui tá bonitinho e aqui tá bonitinho também. Você fez um lençol com a vira pronta, tá? Então, não vai aparecer margem de costura nem do lado nem do outro. Vamos mostrar nesse aqui pra gente ver? Deixa eu abrir aqui um pedacinho. Esse aqui, ele fica mais interessante da gente ver, porque ele não tem avesso. Então, essa é a parte do lençol que é do avesso. Aqui é o direito, quando você dobra, a bainha também fica certinha, tá vendo? Ó, bem direitinho, os dois com a bainha virada para baixo, ó. E sem sobras de costura, tanto de um lado quanto do outro. Depois precisa tirar essas linhazinhas que sempre ficam, porque o algodão ele desfia um pouquinho, né? É importante fazer isso, se você tiver cliente, fazer isso antes, verificar bem direitinho. A costura ficou embutida aqui e desse lado também, e fica bonitinho pra gente colocar na cama, não fica soltando fio, não fica desmanchando, não tem perigo de soltar a costura depois, tá? Então, é dessa forma que a gente faz e... Tanto se você montar o seu próprio lençol, quanto se você comprar um lençol que não tenha vira pronta, você também pode fazer, porque fica bem bacana, tá? Gente, depois que acostuma, você sabe que o meu diretor aqui conhece. O Bruno, vocês também conhecem o Bruno. O Bruno fica, eu não sei por que você põe 2 lençóis, porque eu já acostumei, eu sempre usei, minha mãe sempre colocou 2 lençóis, o de baixo e o de cima. A gente coloca, né, dorme entre os 2 lençóis, justamente por causa disso, porque você põe o de cima sobrando para poder ter um contato, o algodão não é antialérgico, então você tem um contato gostoso no rosto. É uma questão de costume, né? É uma questão de... Por isso que tem o lençol de baixo e o de cima. O de baixo pode ser com elástico, exatamente, e a gente vai ver também como fazer um lençol de elástico nas próximas aulas por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de olhar na descrição do vídeo, então, para baixar o documento com todas as medidas direitinho. Um beijinho e até a próxima!